Olá, aluno e aluna. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula de formação geral básica, especificamente do seu componente curricular Sociologia. E para todos os alunos surdos que irão acompanhar esta videoaula, este é o meu sinal. E qual o objeto de conhecimento que o senhor irá abordar ao longo dessa videoaula, professor? Nós iremos tratar a respeito dos movimentos juvenis. Você sabe que os movimentos juvenis, eles acabam correspondendo a um tipo de movimento social. Nós teremos, inclusive, outras videoaulas em que este objeto de conhecimento, ele também será tratado levando em consideração outras particularidades. Mas vamos aqui, inicialmente, na essência. O que é um movimento social? Um movimento social, ele acaba correspondendo a uma organização da sociedade civil que acaba levantando uma bandeira de luta. E por que uma bandeira de luta, ela é, no caso, levantada? Ela é levantada porque muitas das vezes você tem uma violação de direitos, você tem uma demanda que acaba não sendo atendida diante de uma necessidade que ela é emanada pela sociedade ou por uma parcela da sociedade. Então, nesta videoaula, nós estamos restringindo, nós temos essa delimitação relacionada, no caso, ao movimento juvenil. Então, vocês estão visualizando em tela, nós temos aí uma pergunta fundamental que questiona o que são os movimentos juvenis. E no primeiro marcador, nós temos uma redação que apresenta uma breve explicação sobre. Movimentos juvenis são formas de organização e mobilização lideradas por jovens, geralmente com o objetivo de provocar mudanças sociais, políticas, culturais ou educacionais. É necessário ressaltar que todo e qualquer movimento social, e obviamente incluindo o movimento juvenil, ele busca uma alteração no que diz respeito à realidade. Infelizmente, a população, a sociedade, de uma forma errônea, de uma forma, digamos assim, não consciente a respeito do papel dos movimentos sociais, acabam interpretando, infelizmente, essas organizações, esses movimentos de uma maneira totalmente equivocada, como eu acabei de informar a todos vocês. Muitas das vezes, há o julgamento de que os movimentos sociais, eles têm como finalidade a promoção de baderna e de desordem social. Infelizmente, nem todas as pessoas elas têm o amadurecimento no que diz respeito à cidadania, bem como, muitas das vezes, as pessoas elas não dispõem do amadurecimento político necessário no sentido de interpretar e no sentido de realmente compreender as bandeiras de lutas dos mais diferentes movimentos sociais e a importância deles no que diz respeito à sociedade, dentre eles o movimento juvenil. No segundo marcador, nós temos a seguinte formação. Estes movimentos surgem como resposta a injustiças percebidas, desigualdades ou falta de representatividade, sendo impulsionados por um desejo coletivo de transformação. Como eu mencionava anteriormente a todos vocês, a sociedade, ela emana demandas e muitas das vezes, para que essas demandas sejam atendidas, é imprescindível que haja uma ação coletiva da sociedade no intuito de reivindicar o atendimento das mesmas. Os jovens utilizam diversas linguagens e espaços para se expressar, como protestos nas ruas, redes sociais, arte,
música, audiovisual e organizações estudantis. E a juventude ela é marcada por energia, criatividade e senso de urgência, o que faz com que tenha papel central em muitos processos históricos de mudança. Então, o que eu acabei de mencionar a todos vocês nos ajuda a compreender e a definir, no caso, o papel dos movimentos sociais. Agora vamos visualizar as demais informações e principalmente essa imagem. Eu trago aqui algumas informações que, no caso, são relativas à atuação de movimentos estudantis no passado e também é necessário nós também levarmos em consideração a atuação dos movimentos, não só estudantis, mas também juvenis, né? Que essa é a nomenclatura que nós estamos tratando nessa videoaula, também levando em consideração a nossa atuação hoje, a atuação desses movimentos na atualidade. E nessa imagem você percebe aí 3 jovens, né, abraçados e com os rostos pintados de verde e amarelo. Eles estão em uma manifestação, em uma passeata em que nós conseguimos perceber a aglomeração de pessoas, também conseguimos identificar que há faixas, que há cartazes e é claro que quando esses movimentos eles ocorrem, existe toda uma crítica a um sistema, a uma estrutura que está sendo colocada, que está posta na sociedade e que neste momento é cabível você questionar uma ordem estabelecida. Essa foto, ela representa o movimento dos caras pintadas, que foi um movimento estudantil, né? E juvenil, né, porque quer queira, quer não, essas duas expressões elas estão intimamente associadas e foi um movimento que ganhou que teve, aliás, muita projeção no Brasil na década de 1990. Existia a instituição, estava instituído um governo federal, existia, obviamente, um presidente da República, o primeiro presidente eleito pós-Constituição de 1988, no caso era o presidente Fernando Collor de Mello, e existia, digamos assim, em relação à sua gestão, uma insatisfação generalizada no nosso país. Não foi à toa que ele também foi o primeiro presidente impeachmentado no Brasil. A juventude, ela também abraçou, coletivamente com outros movimentos sociais, no sentido de questionar o governo vigente no Brasil naquela época. E, obviamente, foram as ruas, e dentre eles, como eu acabei de mencionar, os movimentos estudantis e os movimentos juvenis. E aí essa manifestação, essa maneira de expressar o patriotismo, a questão da cidadania e pintar os seus rostos com as cores em alusão, digamos assim, à bandeira brasileira e que popularmente esses jovens, esses estudantes diante dessa manifestação acabaram popularmente sendo conhecidos como os caras pintadas, né? Quer dizer, um movimento emblemático no que diz respeito à democracia existente no nosso país. Mas, além deles, vamos visualizar alguns outros exemplos, né, que, inclusive, esses demais exemplos não correspondem, digamos assim, somente a experiências vivenciadas no nosso país. Então, em tela, acompanhem os demais exemplos. Então, nós temos, em maio de 1968, na França, estudantes e trabalhadores protestaram contra o conservadorismo e as desigualdades, provocando grande impacto político e cultural. Um outro movimento que também existiu, principalmente nas décadas de 1960 e 70, foi o movimento hippie, que pregava a paz, o amor livre e a rejeição aos valores tradicionais da sociedade de consumo e da guerra.
E em 1990, no Brasil, como eu mencionei anteriormente a todos vocês, o movimento dos caras pintadas. Agora, eu também não posso deixar de mencionar, ao longo dessa videoaula, também a atuação desses jovens, a atuação do movimento estudantil à época da ditadura militar no nosso país. Corresponderam, digamos assim, a uma parcela da sociedade que também enfrentaram um sistema, que também enfrentaram, digamos assim, uma estrutura principalmente política, né, baseada num regime ditatorial e que, sem sombra de dúvidas, fizeram com que o nosso país caminhasse para essa conjuntura democrática que hoje nós estamos inseridos. Vamos avançar com mais algumas informações. As informações de agora, eu apresento a existência de movimentos juvenis, movimentos estudantis, mas levando em consideração as bandeiras, as necessidades da nossa atualidade. Nós temos uma imagem que mostra a Greta, né, uma jovem conhecida mundialmente e que ela levanta, digamos assim, a bandeira de luta ambiental, a questão da preservação do meio ambiente. E todos nós temos conhecimento que essa bandeira ambiental, ela acaba sendo uma temática muito atual, muito pertinente em relação às nações até então existentes. E a atuação dos jovens, no que diz respeito a essa pauta, acaba, digamos assim, se reportando e fortalecendo ainda mais a atuação dos movimentos ambientalistas. Então, nós temos o movimento Fridays for Future, né, que no caso são jovens do mundo inteiro que se mobilizam para exigir ações urgentes contra as mudanças climáticas, né? Há o movimento Black Lives Matter, movimento global contra o racismo e a violência policial, com forte participação de jovens nas ruas e nas redes. No Brasil, nos anos de 2015 a 2016, ocorreram algumas manifestações que, no caso, foram pontuais, mas elas foram enfáticas diante das demandas que elas emanaram, que foram as ocupações de escolas, que, no caso, estudantes secundaristas ocuparam instituições de ensino para protestar contra cortes na educação e falta de diálogo com a comunidade escolar. Ou seja, os estudantes se manifestando no sentido de exigir do poder público brasileiro educação com qualidade e a infraestrutura necessária para que isso pudesse ser, digamos assim, concretizado. E a questão do ativismo digital. O uso de plataformas como Instagram, TikTok, X, no caso o antigo Twitter, e YouTube para denunciar injustiças, organizar campanhas e promover debates, né? Então você pode prestar atenção que os movimentos juvenis, eles têm uma forte atuação, não somente levando em consideração a realidade brasileira, mas também, digamos assim, levando em consideração outras experiências que existem, aliás, mundo afora. E como que você pode participar de um movimento dessa natureza? Como que você pode se envolver com o mesmo? Vamos aqui observar algumas dicas, algumas orientações, através dos grêmios estudantis e dos centros acadêmicos e ainda os fóruns de juventude que você pode estar identificando, né, na sua cidade, no contexto no qual você se encontra, a questão dos coletivos culturais e também artísticos, né, como grupos de teatro, slam, grafite e música, porque o movimento juvenil ou o movimento estudantil, ele também sempre se alicerçou com base na questão das artes. As redes sociais, que hoje são muito comuns, também acabam correspondendo a uma forma de divulgação desses movimentos, né, e até mesmo uma estratégia de chamamento e de convocação, no caso, para sua adesão.
e também levando em consideração que os jovens também se engajam por meio do voluntariado em ONGs, ações ambientais, projetos comunitários, na questão do empreendedorismo, digamos assim, social. Então, cabe a você, no caso, pesquisar na sua cidade quais são os campos de atuação até então existentes, os organismos que podem vir a ser identificados e você se envolver, no caso, com esses movimentos. Agora eu vou apresentar, diante de tudo que foi explicado, alguns apontamentos para nós estarmos já caminhando para a conclusão e finalização da nossa videoaula. Então, em tela, vou fazer aqui a leitura bem rápida. Então, nós aprendemos nessa videoaula que, ao longo da história, a juventude esteve presente em momentos decisivos de transformação, mostrando coragem, inovação e força coletiva. Hoje, mais do que nunca, os jovens têm voz e meios para agir, especialmente com o uso da tecnologia e da internet. Cada um pode se envolver com aquilo que acredita: educação, meio ambiente, cultura, política, direitos humanos. E a mudança começa com pequenas atitudes, com iniciativas locais, com o olhar atento para o que está ao seu redor. Eu espero que você tenha compreendido todas essas informações e, com base na sua compreensão, vamos desenvolver uma atividade. Eu trago aqui uma proposta de atividade que você pode estar realizando e, posteriormente, levando-a para a sala de aula para interagir com o seu professor de sociologia e ainda com os seus colegas. Eu estou sugerindo que você realize, que você elabore uma redação. E como somos alunos do ensino médio, vamos pensar numa estrutura de redação levando em conta o Exame Nacional do Ensino Médio, os mesmos parâmetros. Então, o tema da redação é a influência das redes sociais na mobilização dos movimentos juvenis no Brasil. Esse é o tema. E para ajudar você, nós temos aqui alguns textos motivadores. No texto 1, ele é um fragmento de uma reportagem. As redes sociais se tornaram ferramentas centrais na organização dos movimentos juvenis contemporâneos. Plataformas como Instagram, TikTok e X, antigo Twitter, têm sido utilizadas para convocar atos, divulgar denúncias e articular causas. Para especialistas, isso demonstra a força da juventude na construção de uma nova forma de ativismo digital, marcada pela velocidade da informação e pelo alcance global. O nosso texto motivador 2, nós temos dados do Data Senado do ano de 2021, que ponderam o seguinte: 76% dos jovens brasileiros entre 16 e 24 anos afirmam usar as redes sociais como principal meio de informação sobre política, cidadania e direitos humanos. Destes, 58% já participaram de alguma mobilização online, abaixo-assinados, campanhas, compartilhamento de causas. E o nosso texto motivador 3 é um fragmento de um artigo de opinião. As redes sociais oferecem oportunidades para que os jovens de diferentes contextos se expressem e atuem politicamente. No entanto, também expõem essas mobilizações a riscos como a superficialidade dos debates, a desinformação e o chamado ativismo de tela, que nem sempre se converte em ação concreta. Então, prestem bem atenção. Os 3 textos motivadores, eles abordam
justamente a questão da mobilização. O quanto que as redes sociais, elas podem contribuir de forma significativa no que diz respeito à mobilização e à adesão, no caso dos jovens, em relação aos movimentos sociais. Da mesma forma que as redes sociais, elas também podem produzir a consciência desses jovens, da mesma forma que também podem contribuir com a desinformação, como o artigo de opinião aqui, por último, ele acaba destacando. Mas cabe a busca das informações para uma real, digamos assim, efetividade no que diz respeito à sua adesão e à sua consciência no que tange a essa participação. Agora vamos aqui para o segmento de algumas instruções. Observem em tela as instruções de como que você vai organizar o seu texto. Você pode observar que todas as orientações que estão sendo colocadas aqui, elas estão baseadas, leva em consideração principalmente as palavras, os termos utilizados, que aliás estão negritados, Redigir um texto dissertativo, argumentativo, em língua portuguesa, que o nosso tema é a influência das redes sociais na mobilização dos movimentos juvenis no Brasil e apresente as suas teses, os seus argumentos, proposta de intervenção e ainda respeitando a lógica dos direitos humanos. E para ajudar você, eu apresento agora, para que você possa refletir e ajudar justamente na sua compreensão, alguns argumentos. O meu primeiro argumento: as redes sociais ampliam o alcance e a organização dos movimentos juvenis. As plataformas digitais permitem que os jovens compartilhem informações, convoquem protestos, denunciem injustiças e se articulem com rapidez. Ou seja, é aquela lógica. Caiu na rede social, há um compartilhamento, uma divulgação e, mais que isso, um alcance muito rápido no que diz respeito ao número de pessoas. E o segundo argumento que eu apresento para poder auxiliar a todos vocês: o ambiente digital favorece o protagonismo de jovens de diferentes contextos sociais. Nas redes, jovens que antes não tinham voz nos meios tradicionais podem se expressar e ganhar visibilidade. Isso democratiza o debate e amplia a diversidade de pautas como racismo, feminismo, LGBTQIA+, educação pública e meio ambiente, dentre outras temáticas que, no caso, acabam sendo, digamos assim, pertinentes. Eu espero que todos esses argumentos sejam suficientes para você elaborar a sua redação, mas eu também sugiro que você faça a sua pesquisa e uma boa elaboração de redação a todos vocês e até a próxima videoaula.